bem com vocês? Eu sou o professor Hermes e vou trabalhar literatura com vocês do 7º ano. E então, vamos dar início à nossa aula de literatura? Vamos viajar nesse momento literário, conhecer algumas obras, conhecer algumas histórias, conversarmos muito sobre literatura. Será que você gosta de ler? E se você gosta de ler, o que você gosta de ler? Gostaria que você compartilhasse, converse com as pessoas que estão aí próximas a você, das histórias que você gosta, quais gêneros que você gosta de ler. Será que você gosta das histórias de aventura? Será que você gosta das histórias de terror? Será que você gosta das histórias de romance? São inúmeras histórias. E para a gente iniciar a nossa aula de literatura hoje, eu tenho uma pergunta para vocês. Você conhece algum provérbio ou ditado popular? Você conhece algum provérbio? Já ouviu? Já ouviu esse nome, provérbio? Ditado popular. Será que você conhece? Será que você é daquelas pessoas que você utiliza ditados populares no seu dia a dia, provérbios? Professor, eu não estou entendendo, eu não sei o que é provérbio, eu não sei o que é ditado popular. Não se preocupe, porque a gente vai descobrir o que é o provérbio e por que o ditado popular. Conhece a história de alguns desses provérbios? Será que você já ouviu a história de alguns desses provérbios? De onde vieram os provérbios? Né? Então, vou convidá-los a assistir a um vídeo que vai explicar a história de alguns, não de todos, óbvio, porque isso seria praticamente impossível, mas para a gente conhecer um pouquinho a história de alguns provérbios, e eu tenho certeza que você já vai entender o que é um provérbio. Vamos assistir ao vídeo? Oi gente, meu nome é Flávio Jaime, eu sou jornalista e hoje eu vou contar para vocês a origem de algumas expressões que a gente usa muito no nosso dia a dia. Por exemplo, meia tigela. Quando a gente fala que alguma coisa é de meia tigela, é que não é lá muito boa, lá muito satisfatória, né? Pois é, essa expressão veio da época da monarquia portuguesa aqui no Brasil, quando os nobres e todo mundo que pertencia à nobreza recebia uma tigela cheia de comida e os empregados recebiam uma quantidade de comida que dizia respeito, que era relacionada ao seu nível hierárquico. Então, quanto mais baixo o nível hierárquico do empregado, menos comida ele recebia. Então, alguns empregados acabavam recebendo só meia tigela de comida, né? Vem daí a ideia de que meia tigela é uma coisa que não é lá muito boa. Santo do pau oco. Essa expressão também vem lá da época do Brasil colônia, quando o governo cobrava uma quantidade enorme de impostos sobre os minérios que eram garimpados por aqui. Então o que os mineradores faziam? Eles pegavam estátuas de madeira e deixavam as estátuas ocas para que pudessem esconder os minérios dentro dessas estátuas e assim pagar menos impostos. Aí veio a expressão do santo do pau oco, que é aquela pessoa que não é lá muito confiável, né? Arroz de festa. Você sabe de onde vem essa expressão? Ela vem do século XIV, quando as festas, tanto no Brasil quanto em Portugal, todas as festas obrigatoriamente tinham um prato de arroz doce. Então as pessoas passaram a dizer desde essa época de que aquela pessoa que está em todas as festas é o arroz de festa por conta deste arroz doce que era muito fácil de se encontrar em todas as festas do século XIV, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Chutar o balde. Essa expressão vem quando, né, a gente costuma dizer quando a gente está cansado de alguma coisa, a gente não aguenta mais, a gente chuta o balde. Uma das possíveis origens dessa expressão é por conta da vaca, que quando está sendo ordenhada não aguenta mais aquela situação e com um coice ela chuta o balde e mostra a sua revolta. Chorar lágrimas de crocodilo. São aquelas lágrimas que não são lá muito verdadeiras, né? Daquelas pessoas meio falsas, né? Enfim, a expressão surgiu por conta das lágrimas de verdade que o crocodilo solta quando ele está devorando a sua presa. Vai tomar banho.
A gente costuma dizer isso, né? Quando a gente quer mandar alguém para longe, para sair de perto da gente. Essa expressão também surgiu na época da monarquia aqui no Brasil, quando a nobreza, os nobres, tinham o hábito de não tomar banho. Eles passavam dias, às vezes 7, 10 dias sem tomar banho e sem trocar de roupa. Num clima tropical como o do Brasil, imagina o cheiro que isso não acumulava. Então, quando eles iam falar com os índios mostravam a revolta e não queriam falar com esses portugueses por causa do cheiro e acabavam mandando eles irem tomar banho. Aí surgiu a expressão. E então, aí lembraram de alguns provérbios? Vocês são essas pessoas que utilizam provérbios no dia a dia? É interessante a gente saber isso, porque às vezes a gente utiliza e a gente não conhece o nome, mas a gente utiliza. Certo? Só para vocês saberem, provérbios são frases curtas e de fácil memorização. Alguns possuem rimas, mas não é regra, certo? Não é regra ter as rimas. Quando um provérbio é repetido por muitas pessoas, ele passa a ser conhecido como ditado popular. Entenderam lá no início? Você conhece algum provérbio ou ditado popular? Então nós temos as duas coisas muito próximas. Ele se torna ditado popular porque ele vai sendo repetido muitas vezes. E para a gente já ir esquentando a nossa mente, entrando nessa ideia de provérbios, entrando nesse mundo literário, trouxe para vocês um desafio. Você consegue descobrir quais são os ditados populares expressos pelos emojis? Eu vou colocar para vocês alguns emojis, certo? Na tela. Será que você consegue descobrir ali quais são esses provérbios populares? Eu vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto para a gente conferir esse nosso desafio. Até já! Então, conseguiram encontrar aí, nesses emojis, quais são os ditados populares? Conseguiu sozinho? Teve que perguntar para alguém? Tem alguém aí ao seu lado que pode te ajudar e te ajudou? Essa é uma atividade bem divertida que você consegue fazer. Você que tem aí um aplicativo de celular, você consegue fazer, criar outros tantos ditados populares somente com emojis. Vamos conferir para ver como que ficou? O número 1, o que você colocou? Será que você
Acertou? Olha lá. Cavalo dado não se olha os dentes. Já ouviram esse ditado? As pessoas mais velhas, com toda certeza, já ouviram esse ditado. E o 2? E o 2? Como que ficou ali o 2? Olha só. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E o 3? Boca fechada. O último ali. Esse ficou fácil, né? Em boca fechada não entra mosca. E o 4? O 4 é muito fácil e as pessoas usam muito. Olha só. Chorar pelo leite derramado. E o final? E o último? Conseguiram pensar nesse último? Nós temos ali esse anjinho. Como será? Santo de casa não faz milagre. E então, será que você acertou os 5? Se não acertou os 5, quantos você acertou? Não acertou nenhum? Não tem problema, não precisa se preocupar, porque a gente vai falar um pouco sobre os provérbios e a gente vai conhecer alguns provérbios. Para nós fazermos a leitura, eu trouxe para vocês um autor chamado Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um autor brasileiro, é um cronista brasileiro, nascido em 1936. Seus textos apresentam um toque de humor. Esse toque de humor é uma das características, certo? Da crônica ter esse toque de humor. E esse autor, Luiz Fernando Veríssimo, ele traz nos textos dele não só o humor, mas muita coisa para a gente refletir. Eu trouxe para vocês algumas obras que eu tenho do Luiz Fernando Veríssimo. Então, só para vocês verem que pelas capas já dá para ver que é alguma coisa divertida. Esse aqui, primeiro, Comédias da Vida Privada, eu gosto muito. Há muito tempo, tinha um quadro na TV com esse nome e era baseado aqui nas obras do Veríssimo. O Veríssimo, ele tem uma curiosidade. Ele é filho de um autor brasileiro bem estudado. Chama Érico Veríssimo, o pai do Luiz Fernando Veríssimo. Então, uma curiosidade para vocês. Então, você já leu uma crônica? Será que nesse seu período escolar, será que você já leu uma crônica? E fora da escola, será que você já leu uma crônica? Será que você leu uma crônica e não percebeu que era uma crônica? Você consegue reconhecer esse gênero textual? Então, o que nós temos na crônica? Nós temos algumas características que são bem fáceis de nós reconhecermos. É um texto leve, é um texto rápido, é um texto curto, tá? Então, quando eu falo curto, gente, eu não estou falando um texto de um parágrafo, tá? Eu posso ter uma crônica, por exemplo, de 6 páginas e a gente considera como sendo um texto curto. Então, eu tenho essas características. Poucos personagens, a história vai girar em torno de um único fato. Então, você já leu algum texto assim? Tenho certeza que em algum momento da sua vida você fez essa leitura desse tipo de texto, desse estilo de texto. Talvez você só não sabia que se tratava de uma crônica. Mas não é legal a gente reconhecer, conseguir olhar e dizer: nossa, estou lendo uma crônica. E nós vamos fazer a leitura de uma crônica e vocês vão perceber essa leveza do texto, a agilidade do texto. A crônica que nós vamos ler chama-se Incidente na Casa do Ferreiro. Tá? Incidente na Casa do Ferreiro. Vamos começar. Pela janela, vê-se uma floresta com macacos, cada um no seu galho. 2 ou 3 olham o rabo do vizinho, mas a maioria cuida do seu. Há também um estranho moinho movido por águas passadas. Pelo mato, aparentemente perdido, não tem cachorro. Passa Maomé a caminho da montanha para evitar um terremoto. Dentro da casa, o filho do enforcado e o ferreiro tomam chá. Eu já vou conversar com vocês a respeito desta primeira parte, porque eu tenho uma atividade para vocês fazerem aí no caderno de vocês. Então, só por esse primeiro trecho do texto que nós lemos agora, já percebeu em que o autor se baseou para escrever a crônica? Em que ele se baseou? Pense no que a gente está falando. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiram aí? Lembrar do que nós estamos falando, no que o autor se baseou? Conhece um provérbio que tenha a palavra ferreiro? Conhece esse provérbio que tenha alguma palavra ferreiro? Já ouviu falar? No texto de hoje, a gente vai descobrir sobre isso. E que incidente você acredita que possa ter acontecido na casa do ferreiro? Lembra? Incidente na casa do ferreiro. Que incidente pode ter acontecido? Lembre-se, nós estamos falando de uma crônica, um texto ali que vai ter algo de humor, né? Um toque de humor. Como que isso poderia acontecer? O texto que nós vamos ler, ele tem uma característica de texto de teatro. O que isso significa, professor? O senhor acabou de falar que é uma crônica. Não, gente, é uma crônica, certo? É uma crônica, mas ele possui característica de texto de teatro. Você já leu um texto de teatro? Como que funciona? Eu vou ter escrito o nome da pessoa, né, da personagem, e depois eu tenho a fala dela. Eu vou ter também algumas rubricas. O que são essas rubricas? Vai ficar entre parênteses e vai dar a direção do que está acontecendo. Diferente de quando nós lemos um texto em prosa, porque esse nós vamos ler ali, esse diálogo, certo? Mas diferente de quando nós estamos lendo aquele romance, que nós vamos ter o narrador que vai contando tudo, certo? Esse não, esse vai estar ali entre parênteses, dizendo sobre isso. Entenderam como que vai funcionar? Então nós vamos ter nome do personagem e a fala do personagem. O que vai aparecer entre parênteses é a indicação do que o personagem está fazendo ou de como ele está se sentindo. Vamos começar a leitura? Olha lá. Ferreiro. Nem só de pão vive o homem. E o filho do enforcado, lembram que eles estão tomando chá. Comigo é pão, pão, queijo, queijo. E o ferreiro. Um sanduíche. Você está com a faca e o queijo na mão. Cuidado! O filho do enforcado. Por quê? E o ferreiro responde. É uma faca de 2 gumes. Nisso acontece o quê? Entra o cego. E o cego diz. Eu não quero ver, eu não quero ver. E o ferreiro, tira esse cego daqui. Uma pergunta para vocês. Nós estamos falando de provérbios. Certo? Entra um cego que diz que não quer ver. Ele não quer ver. Ele não quer ver. Isso lembra algum ditado para vocês? Conseguem pensar sobre um ditado que o cego não queira ver? Já ouviram algo do tipo, pior cego é aquele que não quer ver? Então, nós estamos aí com esses ditados, né, trazendo toda a história do nosso autor, Luiz Fernando Veríssimo. Mas vamos continuar. Entra o guarda com o mentiroso. Guarda. Peguei o mentiroso. Mas o coxo fugiu. O cego. Eu não quero ver. Entra o vendedor de pombas com uma pomba na mão e 2 voando. Qual o significado da palavra coxo no contexto? Nesse texto que nós estamos lendo, qual o significado da palavra coxo? Será que você acha que é a letra A, pessoa que possui uma das pernas mais curtas? Letra B, pessoa que conduz o cavalo? Ou letra C, pessoa com habilidade de correr mais rápido? Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiram aí pensar no significado da palavra coxo no contexto do nosso texto? Precisou pesquisar em algum lugar para saber ou você sabia? Eu acredito que você sabia a palavra e é claro que a letra A pessoa que possui uma das pernas mais curta, uma das pernas mais curta que a outra. Então, vamos continuar? Pense na fala do guarda. Peguei o mentiroso, mas o coxo fugiu. Por que o guarda conseguiu pegar somente o mentiroso? Por que vocês acham que isso aconteceu? Por isso que eu falei para vocês antes ali o significado da palavra coxo. E agora, vou dar um tempo para você pensar aí a esse respeito. Lembre-se, nós estamos falando de provérbios, certo? Então, a resposta tem alguma coisa a ver com provérbios. Um tempinho para você fazer isso e eu volto já. E então, conseguiram chegar a uma conclusão do porquê o guarda conseguiu pegar o mentiroso, mas o coxo fugiu? Lembram? O coxo é aquela pessoa que, né, ela vai mancar um pouco. Mas por que, né, que ele pega somente o mentiroso? Professor, isso ficou muito fácil, porque mentira tem perna curta. Então, também fica a dica para vocês, viu? Mentira tem perna curta. Vamos continuar? Entra o vendedor de pombas com uma pomba na mão e duas voando. Lembram que nós paramos ali? Entra o vendedor, uma pomba na mão e duas voando. O filho do enforcado fica interessado, né? Quanto cada pomba? E o vendedor responde: esta na mão é 50. As duas voando eu faço por 60 o par. Professor, não estou entendendo. Por que ele deu esse desconto aí? Se uma, né? Se uma é 50, por que duas ali é 60? Eu sei fazer conta, professor. Eu sei que essa conta é errada. Não, mas é por quê? Porque mais vale um na mão do que duas voando. Então é claro que vale menos aquelas duas que estão voando. E vamos continuar com a nossa história. O cego, caminhando na direção do vendedor de pombas. Não me mostra que eu não quero ver. Né? Lembra? Né? Pior cego. O cego se choca com o vendedor de pombas, que larga a pomba que tinha na mão. Agora, são 3 pombas voando sob o telhado de vidro da casa. E o ferreiro diz: esse cego está cada vez pior. O guarda, eu vou atrás do coxo. Cuidem do mentiroso por mim. Amarrem com uma corda. Filho do enforcado, com raiva. Na minha casa não diria isso. Por que será que na casa do filho do enforcado não pode dizer isso? Será que tem algum provérbio que fala a respeito? Essa eu não vou dar resposta para vocês. Vou deixar com que vocês pensem a respeito e depois vocês pesquisem algum provérbio. Perguntem, pesquisem em casa algum provérbio que tenha aí alguma relação corda com enforcado, ok? Também não posso ficar dando tudo de mão beijada para vocês. Vamos continuar? Olha lá. O guarda fica confuso, mas resolve não responder. Sai pela porta e volta em seguida. O guarda vai falar para o ferreiro:
tem um pobre aí fora que quer falar com você. Algo sobre uma esmola muito grande parece desconfiado. O ferreiro diz: é a história. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Mas acho que exagerei. E entra o pobre. O pobre, virado para o ferreiro, vai dizer: olha aqui, doutor, essa esmola que o senhor me deu, o que é que o senhor está querendo? Sei não, dá para desconfiar. O ferreiro: está bem, deixa a esmola e pega uma pomba. O cego: como a gente já está acostumado, essa eu não quero ver. E entra o mercador. Olha a quantidade de gente que está chegando nessa casa que nós só tínhamos até então quem? Né? Nós tínhamos lá o ferreiro tomando chá com o filho do enforcado. E vão chegando as pessoas nessa casa. O ferreiro vira para o mercador: foi bom você chegar. Me ajuda a amarrar o mentiroso com uma... Olhando para o filho do enforcado, a amarrar o mentiroso. Afinal, né? Não falamos do quê? Na casa de quem? Certo? Lembra lá do desafio? Filho do enforcado, corda, vocês pesquisarem depois. O mercador com a mão atrás da orelha, hein? E o cego, como nós já estamos acostumados, poderia dizer o quê? Eu não quero ver. Por que vocês acham que o mercador, certo? Ali, pensar no vendedor, fica mais fácil, né? Para não misturar ali com outro vendedor de pombas, por isso o mercador. Por que vocês acham que o mercador está dizendo em com a mão atrás do ouvido? Professor, isso também tem alguma relação com provérbios? Claro que tem relação com provérbios. E, novamente, temos mais um aí para a gente descobrir o que isso significa. O mercador: o quê? O pobre: consegui, peguei uma pomba. A felicidade dele, porque pegou uma pomba. E o cego: não me mostra. Esse cego te contar, hein? O mercador: como? Mas esse mercador também só sabe fazer isso? Hein? O quê? Como? O pobre: agora é só arranjar um espeto de ferro que eu faço um galeto. E o mercador: hein? O ferreiro já perdendo a paciência. Me deem uma corda. O filho do enforcado vai embora furioso. E então, conseguiram pensar a respeito dessa questão do filho do enforcado, da corda? Conseguiram pensar sobre isso? Eu vou dar um tempinho para você fazer isso, caso você ainda não tenha conseguido, e eu volto já explicando para vocês o que nós vamos conseguir ler com toda essa crônica que nós estamos lendo. Eu já volto. Então, foram em busca dessa história do enforcado e da corda, conseguiram chegar a uma conclusão do porquê que esse enforcado saiu tão nervoso,
Porque lembram? O filho do enforcado vai embora furioso. Por quê? Conseguiram encontrar? Pesquisaram? Perguntaram para alguém? É porque em casa de enforcado não se fala em corda. Ou seja, a gente não vai falar com alguma coisa que possa magoar, sabendo que aquilo pode magoar. Então, em casa de enforcado, não se fala em corda. Mas continuando a nossa história, o pobre vira para o ferreiro. Me arranja um espeto de ferro. E o ferreiro, nessa casa só tem espeto de pau. Lembra que eu havia perguntado para vocês se vocês conheciam algum ditado popular com a palavra ferreiro? Chegou o momento de vocês darem a resposta. Vocês conhecem? Conhecem esse ditado que entra ali, essa história do ferreiro? Vejam a resposta do nosso ferreiro. Nesta casa só tem espeto de pau. E aí, já ouviram isso? Ferreiro, pau. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. É outro provérbio que ele traz aqui. E uma pedra fura o telhado de vidro, obviamente atirada pelo filho do enforcado. Afinal, lembra que ele saiu nervoso lá? E pega na perna do mentiroso. O mentiroso sai mancando pela porta, enquanto as duas pombas voam pelo buraco no telhado. O mentiroso, antes de sair, agora quero ver aquele guarda me pegar. Entra o último. O último personagem, professor? Não, o personagem chama último, tá? Entra o último, de tapa-olho, pela porta de trás. Essa informação é bem importante para vocês, tá? O último, de tapa-olho. O ferreiro. Como é que você entrou aqui? E o último, simples e diretamente, arrombei a porta. O ferreiro, vou ter que arranjar uma tranca de pau. Claro, nós já sabemos porque o ferreiro vai atrás dessa tranca de pau. O último diz: vim avisar que já é verão. Vi não uma, mas duas andorinhas voando aí fora. E agora? Ele não viu só uma andorinha. Ele viu duas andorinhas. Que provérbio a gente consegue tirar dessa ideia? Que uma andorinha só não faz verão. Já ouviram isso? Conhecem essa expressão? Aproveitem para depois vocês usarem com as pessoas próximas a vocês todas essas expressões que nós estamos falando nesta aula. E aí, o mercador diz, como a gente já sabe, hein? O ferreiro não era andorinha, era pomba. E das baratas. Porque, afinal, voando tem menos valor. O pobre para o último. Ei, você aí de um olho só. O cego, prostrando-se ao chão por engano na frente do mercador. Meu rei, o mercador, o quê? Todos se precipitam para a porta, menos o cego, que vai de encontro à parede. Mas o último protesta. Olha a nossa informação. Isso é para vocês refletirem, certo? Para vocês refletirem. Olha a nossa informação. O cego prostrando-se ao chão, por engano, na frente do mercador. O que isso quer dizer? Vejam, cego. Lembram que eu falei que nós tínhamos uma informação que era para vocês prestarem atenção? Lembram disso? Prestar atenção nisso? Vou dar um tempo para você refletir a esse respeito e eu volto, claro, para a gente continuar a nossa história.
E então, pensaram a esse respeito do cego prostrando-se ao chão por engano ali na frente do mercador, porque ele queria, né, se prostrar em frente ao último. Lembra que o último, né, ali, e ainda dizendo, meu rei, lembraram do nosso desafio lá do início, que nós tínhamos, e vocês responderam o quê? Que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Lembram disso? E ali nós temos esse provérbio muito discreto, não está escrito com essas palavras, mas a gente consegue compreender que é essa a ideia que o nosso autor está trazendo. Sejam bem sinceros. Agora, Luiz Fernando Veríssimo é ou não é um autor maravilhoso? Vocês precisam conhecer todos os textos que ele possui, porque é um texto melhor que o outro, e as crônicas que ele traz são crônicas muito rápidas, muito gostosas de nós fazermos a leitura. É uma leitura por prazer. Você lê porque você está gostando de ler aquilo, você se diverte com aquilo, e melhor, você pode fazer a leitura e depois sair fazer o quê? Contar para alguém aquilo que você leu. E já imaginou como você pode espalhar a literatura perto das pessoas que estão aí a você? Talvez a pessoa que está perto de você não goste de fazer leitura. Mas quando você conta com empolgação para ela, olha, eu fiz a leitura de um texto, uma crônica muito legal, claro que você vai conseguir trazer aquela pessoa para a literatura. Professor, eu estou curioso. Podemos continuar a história? Claro que podemos. Então vamos lá. O último diz: parem, eu serei o primeiro. Todos saem com o último na frente. O cego vai atrás. E o cego vai gritando: meu rei! Meu rei! E assim nós terminamos essa crônica do Luiz Fernando Veríssimo chamada Incidente na Casa do Ferreiro. Por que é incidente? Viram a confusão que deu nessa casa do ferreiro? E vocês conseguiram perceber como vai sendo a construção desse texto? Como ele vai construindo e trazendo conhecimentos externos. Ele trouxe o quê? Ele trouxe ali para nós os provérbios. Provérbios do uso do dia a dia. Ele trouxe ali na nossa crônica. Por quê? Porque a crônica, gente, ela vai falar de coisas do cotidiano. E a gente utiliza no nosso cotidiano esses provérbios. Você pode não utilizar esses que estão aí. Alguns que estão aí. Mas com certeza você usa alguma expressão, algum provérbio, algum ditado popular. Não vou dizer todo dia, a toda hora, como o cego. Lembram? O cego, não quero ver, não quero ver. Não vou dizer que vocês façam isso a todo momento, mas possivelmente está no cotidiano de vocês. Vocês falam, vocês ouvem esses provérbios. E agora eu tenho para vocês uma pergunta. Gostaram da história? Sim ou não? Conheciam todos os provérbios que apareceram ali na nossa história? Sim ou não? As hipóteses que você levantou foram confirmadas? Então nós temos agora algumas questões para a gente responder. Vou te dar um tempo para fazer isso e eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiram pensar aí? Se você conhecia todos os provérbios? Gostou dos provérbios? Qual provérbio que você mais gostou? Qual provérbio que você vai utilizar no seu dia a dia? E a nossa história funcionou? Escrita com provérbios, baseada nos provérbios? Acredito que vocês tenham gostado bastante dessa história. Mas lá no início, eu pedi para vocês pensarem a respeito, né, a partir daquela primeira leitura que nós fizemos do primeiro parágrafo, eu pedi para vocês pensarem a respeito do que a história iria falar, incidente na casa do ferreiro. O que vocês anotaram? Vocês pensaram a respeito dos provérbios, já que nós já estávamos falando dos provérbios? Vocês conseguiram confirmar as hipóteses de vocês? Ou as hipóteses não se confirmaram? Se você conseguiu confirmar as hipóteses, isso é bem legal. Mas se as suas hipóteses não se confirmaram, você pensou numa coisa totalmente diferente, posso te dizer algo. Você é bem criativo também. Por quê? Porque você criou ali na sua mente uma história a partir de um título. Então isso é usar da criatividade. Eu espero realmente que vocês tenham gostado bastante da nossa aula de literatura. Espero encontrar vocês tantas outras vezes para nós mergulharmos nessas literaturas, conhecermos mais os textos e realmente tentar viver aquilo que está acontecendo. Perceberam na leitura como essa leitura aconteceu? Como nós fomos utilizando uma entonação diferente? Então, é tão gostoso quando você faz isso, quando você faz uma leitura, você dá vida à leitura, você dá vida à literatura e é claro que a literatura também nos dá vida. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!